pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, querido irmão, querida irmã. É uma alegria para nós, nesta quarta-feira da Semana Santa, nós meditarmos, nós contemplarmos a Via Sacra, ou chamada também Via Dolorosa, que é um dos eficazes exercícios de piedade para esse tempo santo que a gente está vivendo, tempo da Quaresma, agora tempo da Semana Santa, em preparação para a Páscoa do Senhor. Você que está aí acompanhando pelo nosso Facebook da Pascom, também pelo Facebook da nossa paróquia São João Batista, seja muito bem-vindo. Você prepare bem o seu coração aí, se quiser colocar um crucifixo aí pertinho, acender uma vela, vamos fazer esse momento, cada um de nós daqui, vocês aí na sua casa, um momento realmente de devoção para aquecer os nossos corações, para que a gente viva da melhor maneira possível, com a maior intensidade possível, essa Semana Santa que é, convenhamos, diferente, né? Bem diferente de todas as outras, mas graças a Deus a gente tem as redes sociais para a gente estreitar os nossos laços. Então compartilhe esse link, né? Faça o seu comentário se você quiser. Hoje não vai dar para a gente interagir com você, mas se você quiser deixar aí algum pedido de oração, algum comentário depois da nossa contemplação, da nossa meditação da Via Sacra, eu vou lá buscar os comentários. Se tiver algum pedido de oração, a gente coloca aqui como intenção, tá bom? Vamos então acompanhar, você sabe, as estações da Via Sacra, não é? É muito importante que a gente use até da nossa faculdade da imaginação, não é? A gente vai projetar aí as imagens das estações, mas enquanto a gente lê os trechos bíblicos, são trechinhos curtinhos assim, né? Para ajudar a nossa meditação, é bom que você se utilize da sua imaginação, porque de fato aconteceu tudo isso com Jesus, mas nós não presenciamos. Então Santo Inácio de Loyola, ele diz assim, que imaginar os mistérios da nossa fé nos ajuda muito a contemplar essas verdades que a nossa fé nos ensina. Estou aqui com o Arthur. Arthur, podemos cantar mais uma vez o refrão dessa canção? O sangue de Cristo nos lava, nos purifica, é o sangue redentor de Jesus que foi derramado por você, por mim, para a nossa salvação. Então a gente fazer esse exercício de piedade da Via Sacra nada mais é do que, de uma maneira um pouco pequenininha, mas é o nosso possível, a gente pagar com amor o amor todo que Jesus manifestou por nós na cruz. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Traçando sobre nós o sinal redentor da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloca aí a mão no seu coração. Vamos proceder à oração inicial. Senhor, concede-me a graça de compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar teus pensamentos e teus sentimentos, o que pensavas, o que sentias,
enquanto carregavas a cruz por toda a humanidade e também por mim. Ajuda-me a compreender um pouco mais do que esta via dolorosa significou para ti. Com a minha pequenez, eu me atrevo a caminhar contigo nestas estações, deixando-me impressionar pela contemplação do teu mistério, buscando teu olhar de dor, de agonia, de morte, mas também de paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Para essa primeira estação, vamos meditar 2 versículozinhos do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Diz assim o trecho: Pilatos perguntou: o que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? E gritavam ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia mais. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe entregou para ser crucificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma breve meditação, querido irmão, a gente vai fazer isso depois de cada uma das estações. Esse trecho duro da gente ouvir, a gente pode refletir primeiro a submissão de nosso Senhor Jesus Cristo ao desígnio do Pai, ao projeto de amor que Deus tinha para ele. Nós sabemos, Jesus é o verdadeiro Cordeiro que, imolado na cruz, apaga os nossos pecados. Ele se ofereceu a si mesmo, como nós sabemos das palavras do próprio Jesus: eu entrego a minha vida livremente, ninguém toma a minha vida de mim. Então Jesus se submete a esse projeto que é para a nossa salvação. E nós podemos meditar também, queridos irmãos, como Pilatos ele lava as mãos e diz: isso não é comigo, é com vocês, judeus. Tantas vezes na nossa vida a gente acaba correndo esse risco, não é verdade? Ao invés de a gente assumir certas coisas, certas responsabilidades na vida, a gente acaba por lavar as nossas mãos. Não podemos ser como Pilatos. E por fim, o que esses judeus disseram: que o sangue de Cristo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, eles desejaram a condenação do Senhor. Mas, ironicamente, é o que a gente reza, que o sangue de Cristo, de fato, recaia sobre nós. A gente cantou isso na canção, o Arthur cantou aqui: o sangue de Cristo seja derramado sobre nós para que a salvação se dê. O sangue de Cristo é redentor e nós devemos pedir sempre que nós tenhamos essa devoção ao precioso corpo do Senhor, ao precioso sangue de Jesus, coisa que nós comemos e bebemos na Eucaristia, na missa. Coloca a mão no seu coração e repete comigo assim: Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Você vai falar mais uma vez aí na sua casa: Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Querido irmão, querida irmã, segunda estação, Jesus carrega a sua cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meditação agora do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 27 ao 31. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e o rodearam com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e lhe colocaram um manto de cor escarlate. Depois, traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na sua cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe o rosto e, tomando da sua vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e lhe entregaram as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Queridos irmãos, a resignação, a entrega total de nosso Senhor Jesus Cristo, que além de sofrer o sofrimento na carne, físico, sofre também escárnio, zombaria. Eles tiram sarro de Jesus, salve Rei dos Judeus, e dão risada do Senhor. Mal sabiam esses algozes, esses soldados, que Jesus não é só Rei dos Judeus, Ele é Rei de toda a humanidade. Ele é Rei de todos aqueles que, abrindo seu coração, aceitam a salvação eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que às vezes, de repente, já passou, ou tem medo assim de passar por alguma situação de vexame, de escárnio, você tem medo de que as pessoas zombem de você, saiba que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou também isso. Então não tenhamos medo daquelas pessoas que podem nos perseguir e, como Jesus, matar o nosso corpo, não é? Ou nos humilhar, ou nos colocar para baixo, tentar desequilibrar, tentar tirar a nossa alegria, o nosso humor. Não tenhamos medo dessas pessoas. Tenhamos medo da gente perder a nossa salvação, da gente de fato perder a paz e a comunhão interiores com o Senhor. Então, assim como Jesus, que foi firme e forte e suportou não só os sofrimentos na carne, mas também no coração, né, na parte psíquica, né? Jesus sofreu tudo isso, que nós tenhamos essa força, essa coragem de enfrentar todas as situações, mesmo que os outros não entendam, mesmo que as pessoas tirem sarro de nós. E aqui há muitos testemunhos de pessoas que se converteram, né? E aí o pessoal passou a tirar sarro, né? Gente que foi humilhada, mas não voltou atrás. Depois que a gente se compromete com Jesus, a gente aceita a sua salvação, seu projeto de amor para nós. Digam o que quiserem dizer, o que nos importa é Deus. Para quem tem Deus, só mesmo Deus é que basta. Vamos repetir mais uma vez? Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Querido irmão, querida irmã, terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Com a mão no coração, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nossa meditação, tirada do evangelista Mateus, agora o capítulo 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim, diz Jesus, vós todos os que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei.
Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O peso de Jesus, querido irmão, querida irmã, na nossa vida é suave, é leve. O peso que ele carregou realmente era pesado, não só o madeiro da cruz, mas todos os pecados da humanidade é o que Jesus carregou. Então seu sofrimento foi atroz, foi mordente, foi grande, porque os pecados da humanidade são muitos, existe muita maldade, muita injustiça, muita crueldade. Então nosso Senhor em si mesmo carregou tudo isso, para quê? Para aliviar o nosso fardo. Então, como é bom, mesmo em meio à meditação da Via Sacra, a gente ouvir esse texto aqui do evangelista Mateus, capítulo 11. Jesus alivia os nossos fardos. E aí a gente tem que dizer aqui nesse momento, a igreja, ela é muito criticada por ser uma instituição que dificulta a vida das pessoas. A igreja ela é taxada de opressora, a igreja é taxada assim de uma instituição severa, que ao invés de facilitar a vida das pessoas, fica aí inventando um monte de mandamentos só para tornar a vida das pessoas mais difícil de ser conduzida. Isso não é verdade. Jesus, ele nos alivia, ele tira todas as dificuldades, ele libera espaço do nosso coração. Então, muito longe da gente achar assim, mas a igreja ela só fica aí com esses mandamentos, tem as obrigações, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que dar o dízimo, é mandamento, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, né, da lei de Deus. Isso aí não dá para cumprir não. Meus irmãos, saiba disso, o que Jesus nos pede, o que a igreja nos pede, mesmo nos mandamentos da lei de Deus, não é nada difícil, assim, árduo de carregar. É claro que a gente tem uma dificuldade, né? Viver a lei de Deus, né? Os mandamentos, não que seja coisinha assim simples, tal, tranquila. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer esforço, é evidente. Mas o que a gente ganha é muito maior. A gente ganha a graça de Deus, a gente ganha a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu garanto para vocês, mesmo com perseguições, porque Jesus, ele não diz que nós não teríamos, ele nunca nos enganou, ainda que a gente tenha tribulações e perseguições, com certeza a alegria e a paz interiores serão muito maiores. Então vale sim muito a pena a gente suportar as dificuldades, são próprias nossas de cristãos, né? O cristão realmente ele é alguém que leva uma vida diferente. Nós não levamos uma vida como as pessoas do mundo levam, não, a vida deles é muito mais fácil, né? A nossa é mais austera, sim, mas vale a pena. A alegria que Deus nos dá supera tudo isso, porque Jesus mesmo, ele alivia os nossos fardos. Vamos pedir nesse mistério, nessa estação, que Jesus nos dê a graça de nós não reincidirmos nos nossos pecados, né? Que a gente não caia, quem sabe naqueles vícios antigos, né? Que a gente não volte a cair nos mesmos pecados. Com a mão no coração, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Querido irmão, querida irmã, quarta estação, Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Texto de João, evangelista João, capítulo 19, versos 25 a 27. Junto à cruz estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu-a como sua própria mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, você já deve ter imaginado, eu acho, né? A gente se coloca sempre nessa posição. Já imaginou estar no lugar de Nossa Senhora? Por isso que existe aquela devoção das 7 alegrias e das 7 dores de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a mulher mais feliz do mundo, é claro. Ela carregou dentro do próprio ventre o Salvador da humanidade. É claro que ela foi uma mulher feliz, mas também as dores de Nossa Senhora não foi nada fácil. Nossa Senhora vendo Jesus agonizando diante dela, sendo que ela nada podia fazer e sabia que nada devia ser feito, porque ali estava se realizando o projeto de Deus para a humanidade. Imagina quando você vê uma pessoa que é inocente passar por uma tribulação, uma dificuldade, uma acusação, uma injustiça. Esse é o sentimento que Nossa Senhora teve, mas muito maior, porque Jesus foi a pessoa mais injustiçada de todas. Jesus não tinha pecado, erro algum, nada. Jesus não tinha matéria alguma para nenhum tipo de condenação, e ele sofreu a pior delas. Então se coloca no lugar de Nossa Senhora e tenta imaginar a dor indescritível dessa mãe que carregou Jesus no seu colo, lhe amamentou, cuidou dele, ensinou a falar, não é? Viu Jesus crescer e agora vê seu filho partindo, uma dor indizível, que Nossa Senhora, ela neste momento, ela possa interceder por você, que também está passando por uma dor, uma necessidade, qualquer coisa na sua vida que pode estar tirando a sua paz, quem sabe, pode não ser uma doença, pode ser uma situação difícil, que está causando dor e dificuldade para você. Saiba, Nossa Senhora entende o que você está passando. Por isso que nós católicos, nós temos realmente uma mãe que, sabendo se compadecer de nós, ela realmente vem em nosso socorro. Então, nesta estação, a quarta, eu peço que você, com a mão no seu coração, você faça aí, né, a sua oração, reconhecendo que Nossa Senhora, ela é a sua mãe, ela te ajuda, e que nesse momento a sua devoção, o seu carinho, o seu amor pela Virgem Maria aumentem ainda mais, que você confie sempre que Nossa Senhora se preocupa com você, porque ela permitiu e entendeu que seu filho chegasse até onde chegou, porque realmente ela sabia que o seu filho era salvador da humanidade, que ele iria ganhar muitos outros irmãos, que somos nós, e que então Nossa Senhora cuidaria de muita gente. Que bom que nós temos essa mãe a quem nós podemos sempre recorrer. Com a mão no seu coração, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Quinta estação, querido irmão, querida irmã, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Trecho agora, Mateus 27, versículo 32. Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonito, querido irmão, querida irmã.
Jesus, ele permite que uma pessoa lhe ajude. É claro que Jesus precisava mesmo, estava cansado, exausto, já tinha sofrido o martírio, não é? Os algozes primeiro bateram nele, primeiro caçoaram dele, ele passou uma noite lá sendo açoitado, humilhado, no dia seguinte só, não é, que ele foi condenado e morto. Então Jesus, ele estava já cansado, não é? Então a cruz realmente estava muito pesada, mas dentro do projeto de Deus, Jesus, ele permite que nós o ajudemos. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu, de alguma forma, na nossa vida, nós também somos como Cirineu. Nós temos muitas situações em que nós não só podemos, mas devemos ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz. Lembra daquele episódio em que Jesus conta uma parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele está lá à margem, então passa um, passa outro, ninguém quer dar bola, ninguém tem caridade, aí vem um samaritano que nem é judeu, não é? Então se compadece daquele homem, o levanta e o ajuda. Hoje em dia também, tantas pessoas precisam de nós, é o que a igreja ensina com as chamadas obras de misericórdia, as 7 obras de misericórdia espirituais e as corporais. Então vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que vem a falecer, você ir lá no velório da família, ficar um tempinho, consolar, é uma obra de misericórdia, você está ajudando aquela família a carregar a sua cruz, que naquele momento ela está passando por uma situação difícil, a perda de um ente querido. Quando o Padre Orlando, ele pede para que você traga aqui alimentos, cestas básicas, não é? Ou algum produto de higiene, de limpeza, para as famílias necessitadas. Aí olha, quanta gente que já trouxe, aí tivemos várias doações, graças a Deus, a gente agradece muito a você. Então você está ajudando alguém que precisa, ou tantas outras pessoas que você ajuda diretamente. É o modo que nós temos de ajudar as pessoas a carregarem as suas cruzes. Então que Deus nos dê esse espírito assim de solicitude, esse espírito do bom samaritano, para que a gente não deixe as pessoas de lado, seja dentro de casa, na vizinhança, onde quer que esteja uma pessoa que precise, que nós tenhamos o nosso coração aberto, que nós sejamos como Cirineu, capazes de carregarmos a cruz do nosso irmão. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Querido irmão, irmã, 6ª estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versos 14 a 15. Assim como à sua vista muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana, assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio jamais visto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, nessa estação em que chega alguém que mais ou menos como Cirineu carrega a cruz de Jesus, vem aqui Verônica, uma mulher para enxugar o rosto que está cheio de suor e cheio de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem dar um pequeno alívio, um pequeno consolo. Não é só a questão de estar lá com lenço e enxugar, é o toque de alguém, a proximidade dessa mulher que se compadece de Jesus. Então, no paninho, no manto, naquele lençol, aquele lenço que ela estava carregando, fica impressa a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando a gente faz uma obra de caridade, quando a gente realmente se achega a uma família necessitada, uma pessoa que está com depressão, você ajuda essa pessoa, consola essa pessoa, dá ouvidos para essa pessoa, você está permitindo que uma marca se dê, se realize, se faça na vida dela. Assim como o rosto de Jesus ficou ali, a sua imagem, no lenço que Verônica lhe ofereceu, também nós, quando a gente faz uma obra de caridade, ou não, quando alguém faz uma coisa boa para nós, fica impresso naquele momento a face de nosso Senhor Jesus Cristo, a face da compaixão. Então olha que bonito, tanto Cirineu carregando a cruz, quanto Verônica enxugando a face de nosso Senhor, são marcas de Deus na nossa vida. E nós somos realmente convidados a deixar essas marcas na vida dos outros, marcas de amor, marcas de caridade, marcas de aceitação, marcas de comunhão, marcas de conversão. Que bom, meu irmão, que Deus realmente se utiliza de mim e de você. Nós somos realmente necessários nesse projeto de salvação. Jesus desejou que fosse assim. Ele inicia, e quem dá continuidade ao projeto salvífico? Nós, que somos a igreja. Primeiro os apóstolos, depois isso foi indo até chegar hoje ao Papa, aos bispos, aos padres, diáconos, religiosos e todos nós, inclusive você e eu. Então nós somos parte desse espírito de Cirineu, esse espírito de Verônica que se compadece de Jesus, se compadece também do nosso próximo. Com a mão no coração, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Trecho de Isaías 42, versos 1 a 4. Eis o meu servo a quem eu amparo, o meu eleito ao qual eu dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião, não desanimará, nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas todas desejem o seu ensinamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este é o servo, este é o Cordeiro de Deus, cai uma vez, é ajudado por Cirineu, cai uma segunda vez e não desiste. Jesus extasiado segue a passos firmes, meu irmão. Então, se na nossa vida você caiu uma vez, me levantei, caí outra vez, acho que não dá mais, estou sem força. Não, é o exemplo de Jesus. Ele se reergue novamente, porque ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, a nossa salvação. Você também olhe para frente, não fica olhando só o seu passado, não fica olhando só as suas derrotas, mas mira em Jesus, fixa o seu olhar no Senhor e nos seus objetivos, aqueles bons objetivos que a gente deve ter na vida, né? E toca a vida para frente, não desanima com as suas quedas, seja no campo moral, seja no campo, financeiro, a sua empresa, a sua vida,
não importa. O que passou já passou, né? O que foi bom a gente fica com saudade, o que é ruim às vezes dá uma dorzinha no coração, mas não se apegue a isso. Vamos para frente, porque Jesus está nos esperando. Ele caiu 1, 2, 3 vezes, mas seguiu a sua meta. Nós também. Se você um dia cair novamente, não se importa, pede ajuda de alguém, pede ajuda de Deus, ajuda de Nossa Senhora, sacode a poeira, levanta e vai. Nós vamos agora cantar, o Arthur vai cantar para nós a música que a gente canta na missa ou na celebração do ato penitencial. Então, nessa 7ª estação, a gente está bem na metade da nossa via sacra. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. Vamos cantar essa canção pedindo perdão para Deus por todos os nossos pecados, as nossas quedas, as nossas reincidências, a nossa falta de caridade, pelas vezes que nós não fomos sirineus, não fomos Verônicas, nós não fomos como Nossa Senhora, não tivemos a força, a paciência, não fomos como Jesus, não tivemos perseverança. Vamos pedir perdão por tudo isso, porque nessa noite Jesus está disposto a nos perdoar, Ele sempre está. Então, com a mão no seu coração, canta junto, reconhecendo que nós somos pecadores, mas que temos um Deus misericordioso, disposto a aliviar os nossos fardos. Vamos cantar, Arthur. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Você sabe o que quer dizer Kyrie eleison, né? É Senhor, tem de piedade. Aqui em grego acabou ficando no nosso rito da Igreja Latina. A gente usa no ato penitencial também essa forma grega, Senhor, tem de piedade de nós, não é? Então, que bonito nessa noite em que a gente medita o mistério da paixão e morte de nosso Senhor, vendo Jesus, né, pela nossa imaginação, passando por todos os sofrimentos, a gente abrir o nosso coração, reconhecer os nossos pecados
e alcançar a graça do perdão divino. Querido irmão, querida irmã, 8ª estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versos 27 a 29. Seguia o Senhor uma grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres daquelas que não geraram e os peitos daquelas que não amamentaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele não é aquele tipo de pessoa que se vitimiza. Hoje a gente encontra muita gente, antigamente menos. As pessoas hoje elas têm esse traço de se vitimizar demais. Elas são perseguidas, elas que passam por dificuldade, a culpa não é delas, a responsabilidade também não. Todo mundo tem culpa, menos ela. O mundo inteiro é culpado pela situação da vida dela, menos ela. Não sei se você já conhece, já se encontrou com alguém assim, conhece. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente. Jesus é diferente. Ele passando pela dificuldade, pela cruz, pela dor, ele diz para as mulheres: nem chorem por mim, chorem por vós mesmas, por vossos filhos. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que existem situações que são piores do que a dele. Em que sentido? Porque tem gente que sofre mais do que Jesus? Sim, muita gente sofre pelo menos tanto quanto Jesus. Veja os mártires da igreja, veja quantas pessoas ainda hoje sofrem, crimes brutais, muita gente passando realmente por fome, passando por muita dificuldade, mas Jesus estava querendo dizer de uma situação ainda mais grave, quando a gente está distante de Deus. Uma pessoa que está distante de Deus, que está apartada da comunhão com Deus, essa sim é digna de compaixão, porque os sofrimentos deste mundo, meus irmãos, todos eles vão passar, e Jesus tinha ciência, obviamente, disso, mas o risco da condenação eterna, não, a condenação eterna é para sempre. O que Jesus quer o melhor para nós, a salvação eterna. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldade, por sofrimento, a coisa não está dando certo, não fica se vitimizando, Vai para frente, toca para frente, não coloque a culpa nas pessoas, Assuma uma parcela que é da sua responsabilidade, e você vai ficar mais livre. Jesus, mais do que ninguém, era alguém livre. Então ele podia dizer isso: não chorem por mim, chorem por vocês, porque a situação de tantas pessoas ainda hoje é deprimente. Agora quem está com Jesus, não. Quem está com Jesus, mesmo no aperto, mesmo na dificuldade, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 9ª estação, Jesus cai pela 3ª vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Trecho de Mateus, capítulo 20, versos 26 a 28. Não seja assim entre vós, diz o Senhor. Todo aquele que quiser se tornar grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça escravo.
Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho aqui, a gente se recorda da missa de amanhã. Já quero até te convidar à missa do lava-pés, da ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia. Nós vamos transmitir amanhã às 19h30. Amanhã, excepcionalmente, não vai ter o lava-pés, porque a missa não vai ser aberta, né? Mas a gente lembra que isso aqui, Jesus falou quando ele estava na última ceia com os apóstolos, dando as suas últimas recomendações, os últimos ensinamentos, e ao lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele diz: olha, eu estou dando o exemplo de servo, né? Aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus, se faça servo de todos. Esse é o significado do lavar-pés, não é? Jesus fala e também faz, ele dá o exemplo. Então, como é bom a gente servir a quem precisa. E eu faço um apelo aqui nessa estação, a nona, você que tem um familiar que está precisando, especialmente uma pessoa idosa ou uma pessoa doente, eu peço encarecidamente. Agora a gente está com um problema, né, por causa do vírus, então de repente não dá para você visitar neste momento, mas saber que muita gente que está doente, muita pessoa que é idosa, está precisando do seu serviço, está precisando da sua ajuda. Quem sabe ajudar alguém, né, tomar banho, um avô, um tio idoso seu. A gente precisa se compadecer. Se nós, nas nossas famílias, nós tivéssemos mais um espírito de caridade uns com os outros, com certeza as coisas seriam melhores, né? Se a gente resolvesse o quanto nós pudéssemos dentro das nossas famílias. Então faço um apelo a você que tem alguém doente, alguém idoso, seja na sua casa, seja algum familiar seu, ou mesmo alguma pessoa, né, com quem você tem assim mais conhecimento, quanto você puder, ajude e sirva esta pessoa. Porque quando a gente ajuda e serve alguém que precisa, nós estamos servindo o próprio Senhor e, claro, fazendo um bem enorme para nós. Quem realiza um ato de caridade de verdade, com o coração aberto, sempre sai com o coração cheio de esperança e realização. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Querido irmão, querida irmã, 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelista Marcos agora, capítulo 15, versículos 23 ao 24. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu acho que você já sabe, mas é bom a gente sempre dizer, nas cruzes, nós representamos Jesus sempre com uma espécie de um tecido, assim, não é um manto, né? É alguma coisa que protege as suas partes íntimas. Mas nós sabemos que Jesus não estava crucificado com esse pedaço de pano aí. Jesus estava nu. Essa é mais uma das humilhações pelas quais Jesus passou. Todos os crucificados eram crucificados nus, ou pelo menos a maioria deles. Por quê? Porque a crucificação tinha que ser uma pena tão severa
para que todo aquele que visse um condenado, crucificado, ele não quisesse cometer o mesmo crime. Então, os crimes mais bárbaros que tinham a condenação da cruz. Veja como Jesus, inocente, recebeu a pior condenação, não só aquela mais sofrida no corpo, mas a mais humilhante também. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você nesta estação a meditar sobre o modo como nós conduzimos a nossa vida, não é? Muitas pessoas, veja, Jesus nu, humilhado, muitas pessoas não têm nas palavras, né, nos trajes, no modo de se comportar, não tem a decência, a modéstia, né? Nós precisamos disso. Tiraram toda a modéstia que Jesus tinha, isso lhe foi tirado. Então Jesus estava completamente exposto, e nós tantas vezes escandalizamos as pessoas com um tipo de piada assim que não convém, frases, não é, inconvenientes, coisa muito suja, não é? Então Jesus, que tinha pudor, o ser humano mais santo, não é? Ele foi humilhado. E nós, tantas vezes que temos condições de nos resguardar, não é? De nos policiarmos, de evitarmos certas situações, a gente acaba assim se expondo demasiadamente. Não vamos nos expor a situações que não nos convêm. São Paulo nos ensina, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, no modo como a gente vai conduzir a nossa vida, nós somos cristãos, somos católicos, a gente precisa ter esse equilíbrio, esse resguardo. Isso é bom, seja com o nosso corpo, com os nossos gestos, com as nossas palavras também. Então veja como realmente isso mexe conosco, saber que Jesus não teve esse aparato, né? Ele estava completamente entregue nas mãos dos algozes, inclusive sofrendo mais esta humilhação. Então que nós sejamos pessoas equilibradas, com modéstia, né, com pudor, né, levando uma vida de santidade, que é a vida melhor, né, a vida de alegria verdadeira, porque o que o mundo nos dá é uma alegria assim falsa, aparente. Agora a alegria que Jesus nos dá, não, é uma alegria verdadeira. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelista Lucas, capítulo 23, versos 32 ao 34. Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, Jesus pregado na cruz. Jesus que é Deus, e Deus é alguém livre, completamente livre, tanto que Ele entrega a sua vida para nós livremente. Ele está preso na cruz, Jesus não pode se mexer, Jesus está agonizando. Jesus preso oferece para nós a libertação. Porque Jesus esteve preso, crucificado, pregado na cruz, é por isso que você e eu
temos acesso à liberdade. Não tinha outro caminho, foi esse que Deus escolheu para nós. Então, a prisão de Jesus, o fato de ele estar unido à sua cruz, ao seu instrumento de morte, é isso que te liberta, é isso que me liberta. Então, o custo foi alto para Deus, mas o que ele conseguiu para nós foi a nossa liberdade verdadeira, que é diferente de libertinagem. Libertinagem é o que o mundo nos oferece. O que Jesus e a igreja nos ensinam e nos oferecem é a verdadeira liberdade, que não é a gente ficar livre de dificuldades, não é isso, é a liberdade interior, uma liberdade para a vida eterna, que tem como meta, não esta vida vai passar, mas a vida eterna. Então, a prisão de Cristo significa a tua libertação. Você é uma pessoa livre, viva como uma pessoa livre. Ou seja, faça as melhores escolhas, faça as escolhas que agradam a Deus, faça as escolhas que edificam a sua vida, faça as escolhas que realmente deixam o seu coração aliviado, com paz interior. Como diz o ditado popular, não arranja sarna para se coçar, não. Você já foi liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também, todos nós, não vamos ficar atrás de outras escravidões, porque este é o ardil do mundo, é a armadilha do mundo. Ele oferece algo que é aparentemente, não é? Nossa, vai me libertar, vai me dar prazer, alegria, satisfação. Isso é uma armadilha, é um engodo. Não caia nisso. Somente Jesus é que nos dá a verdadeira liberdade. Então, que a gente viva, todos nós, vivamos como verdadeiros cristãos, sabendo que livres, nós, à luz de Cristo e com os ensinamentos da igreja, nós devemos fazer as melhores escolhas e trilhar os melhores caminhos na nossa vida. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelista Lucas 23, versos 44 ao 46. Lucas 23, 44 ao 46. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora 9. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado, um grande grito e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa tradução aqui está dizendo hora sexta até hora 9, até do meio-dia às 3 da tarde. Então Jesus ficou 3 horas agonizando na cruz. Vocês sabem que Jesus morreu asfixiado, sufocado, porque a posição em que ele estava, né, e já sem forças, diferente dos ladrões que morreram depois, quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem mais rápido, Jesus já estava muito cansado. Então ele não conseguia mais se sustentar na cruz. Mesmo assim, vejam, 3 horas. Então Jesus vai perdendo devagarinho o ar. Imagina Nossa Senhora vendo essa cena, vendo seu filho devagar sofrer e desfalecer. Hoje em dia a gente está ouvindo dizer sobre tantas pessoas que, por conta do coronavírus ou outras, né, doenças respiratórias, agora mais especialmente por conta desse vírus, as pessoas elas podem morrer sufocadas, né? Gente que tem crise respiratória, né? Problema no pulmão, né? Então veja, né? É uma morte
dolorida, difícil, vagarosa. Veja, Jesus morreu assim, né? Não foi nada fácil. Então, nessa estação, nós vamos pedir por todas aquelas pessoas que estão agonizando nos hospitais, seja por conta desse vírus, seja por conta de alguma outra doença, não importa, nos hospitais, nas casas, onde quer que elas estejam. Se você lembrar de alguém, então, traga à sua memória a pessoa que está precisando. Vamos rezar, e a gente precisa rezar sempre pelos agonizantes, as pessoas que estão chegando, né, ao fim da sua vida, aquelas que não se converteram ainda, a gente pedir para que Deus dê a graça da conversão, que aquele sofrimento possa trazer para essa pessoa, né, um arrependimento dos pecados, um desejo de salvação, e que, claro, Jesus possa aliviar os seus sofrimentos. Se Jesus passou, nós também podemos passar, e se nós podemos ajudar, vamos ajudar os nossos irmãos. Dá para ir lá no hospital? Não, não dá. Então a nossa tarefa é rezar por todas aquelas pessoas que estão quase passando desta vida para a vida eterna. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Já estamos nos encaminhando para o fim, meu irmão, minha irmã. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelista João 19, 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi ele então e tirou o corpo do Senhor. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que antes fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de mistura de mirra e aloés. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então José de Arimateia, homem bondoso, né, que seguia Jesus, era um discípulo dele, mas assim, às escondidas, por medo dos judeus, mas ele teve esse gesto, essa obra de caridade, de amor, né, para com Nossa Senhora, também de ir lá tirar o corpo de Jesus, e também, junto com Nicodemos, levar uma mistura de mirra e aloés. Eram perfumes, assim, essências, né, perfumadas, para que o corpo do Senhor pudesse ser enterrado, né, dignamente. É aquilo que a gente falou sobre quando alguém é enterrado, né, um familiar, uma pessoa que a gente conhece, a gente ia até o velório, consolar. É o que fizeram eles, né? Deram toda a dignidade para o corpo do Senhor e o colocaram num túmulo que ainda não tinha sido utilizado por ninguém. Então, na nossa vida, meu irmão e minha irmã, você que, tem gente que não gosta, né? Você que não vê problema assim em participar de funeral, de velório, então você faça isso. É muito importante para a família e para uma pessoa que perdeu um ente querido, especialmente para quem perdeu um filho, uma pessoa mais jovem. É sempre importante a gente ligar para a pessoa, a gente manter contato depois da morte, naquela fase de luto. Isso é muito importante porque a gente auxilia o coração e a mente daquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Com a mão no nosso coração, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 14ª estação, Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. João 19, versos 40 e 41. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com panos junto com os aromas,
como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes da 15ª estação, que nós não vamos fazer hoje, eu vou convidar você para meditar a 15ª estação, que é qual? A ressurreição de Jesus. Eu vou pedir para você guardar a 15ª estação, a gente meditá-la no domingo da Páscoa. Então a gente está cumprindo aqui as 14 estações do sofrimento, paixão, morte do Senhor. Então a gente vai complementar esse nosso momento no domingo da ressurreição. Você que vai participar da missa aí pelo Facebook ou pela televisão, né, você vai meditar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no domingo né, da ressurreição você faz esse exercício, como Santo Inácio nos ensina, usando a sua imaginação, né, como é que deve ter sido, né, a alegria dos discípulos de Nossa Senhora, dos apóstolos ao verem Jesus, porque nessa 14ª estação é o peso da dor, é a saudade, é a falta de sentido. E agora, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Se coloca na cabeça de um dos apóstolos, o que é que nós vamos fazer sem Jesus? Eles devem ter ficado desnorteados, né? Como a gente fica quando perde alguém de importância para nós. Então, nessa 14ª estação, a gente medita a dor, já o início da saudade, por perderem aquele que ele mais amava. Então a gente vai aguardar até o dia da ressurreição, ainda nessa Semana Santa, de hoje até sábado, sim, continuando a meditar esse mistério da paixão do Senhor. Na sexta-feira, a gente tem a celebração da cruz, às 15h, um momento muito forte, em que a gente faz isso, né? É como a gente meditar a via sacra, a gente entra nessa atmosfera de nós estarmos distantes do Senhor, porque Ele morreu, mas na expectativa da ressurreição. Jesus passou por tudo isso, mas Ele sabe, valeu a pena, e Ele fica feliz, é do agrado de Deus, quando a gente diz sim ao projeto de Deus, porque essas estações todas nos recordam que foi um esforço enorme de Jesus para salvar todos nós. Nós não podemos colocar isso para perder, nós devemos fazer render em nós a salvação que Jesus nos ofereceu. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Coloca a mão no seu coração, vamos para a nossa oração final. Daqui a pouco o Arthur vai cantar uma canção, né, já para a gente finalizar. Então peço que agora, o Arthur pode ir solando isso, Arthur, você coloque a mão no seu coração, se quiser fechar os seus olhos, essa oração final encerra a nossa via sacra, não é? Que o nosso coração esteja assim, claro, não é? Com sentimento assim, condoído, porque Jesus realmente fez tudo isso por nós, mas que o nosso coração também, especialmente nessa época difícil pela qual nós estamos passando, nosso coração também esteja esperançoso, nosso coração esteja confiante em Deus, nosso coração esteja entregue nas mãos dEle, e o nosso coração esteja realmente, de verdade, meu irmão, minha irmã, agradecido, porque Deus nos salvou, Ele fez isso por nós. Então que essa oração final, ela possa fazer o encerramento da nossa via sacra e nos ajudar a continuar vivendo bem esta Semana Santa. Senhor Deus, que a meditação das Tuas dores e sofrimentos destrua minha soberba, suavize meu coração e prepare-o para receber Teu inesgotável amor e Teu perdão.
que, consciente das minhas quedas e defeitos, em meio às minhas penas e trabalhos, eu te busque sempre, e que, contemplando o teu coração aberto e ferido por amor a mim, eu possa mergulhar nele como uma gota de água e me perca para sempre na imensidão da tua misericórdia. Amém. Traça sobre você o sinal da cruz. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A gente encerra com essa canção. Não vai embora não, o Arthur vai cantar. Deus nos ama muito e Ele deseja que a gente o ame também. Então canta isso junto, ama a Deus sobre tudo na sua vida, para que a sua vida faça sentido. Sem Jesus, nada faz sentido. Ele nos amou primeiro e nós devemos amá-lo também. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Obrigado pela sua presença. Amanhã a gente se vê aqui às 19h30 na missa da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todos os pecados meus e seus foram cravados no madeiro, e na cruz com amor nos libertou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que vos foram impostas, e na cruz com teu sangue nos lavou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou.